sobre ela alguns anos atrás, né, a gente está num momento que nos coloca, né, num momento de muita fragilidade. É essa fragilidade que eu queria que você fizesse uma leitura do nosso lado, né, Gilmar? Porque como é que está o nosso lado, né? Essa é a grande questão para fazer esse enfrentamento, né? Nós reivindicamos esse lugar da defesa da vida, né? Da defesa do planeta, da defesa de outra sociabilidade, da defesa de uma outra forma de reprodução da vida, né? E eu acho que é importante, a gente tem acompanhado aí o MST tomando decisões políticas, né, que são decisões importantes, né, se colocando de uma outra forma do ponto de vista da defesa e da participação institucional, né, também o MST também tem se colocado também de uma forma crítica, né, ao processo de não reforma agrária que hoje, né, não tem, né, no país, né, e o que é importante é um contraponto. Até o próprio presidente, né, pediu muito desde o começo que fôssemos críticos e pressionássemos o governo para que, né, imagino eu, para equilibrar a balança, né, porque a extrema direita e a direita estão com um peso enorme nessa balança, e a gente está muito recuado, e essas posições recentes do MST têm sido muito importante, tem sido uma possibilidade, talvez, da gente, né, ser um dos grupos que tragam esse processo de reorganização da esquerda para fazer um enfrentamento mais esperançoso, né? Olha, eu acho que o que você comentou tem tudo a razão em sentido, e é extremamente grave, porque uma parte das classes dominantes do planeta, efetivamente, elas estão numa lógica brutalizada, uma espécie de neomalthusianismo muito mais intenso, e eles estão falando abertamente, olha, é preciso matar a metade da população, né? Os 8 bilhões aí tem que acabar com pelo menos a metade, né? E, evidentemente, aqui, cá entre nós, né, o planeta vai continuar. A vida no planeta remonta a 4 bilhões de anos, né? Brinco não, mas é verdade isso, pelo menos a ciência nos trouxe esse tipo de informações, que muitas espécies dominantes do passado foram extintas por fenômenos naturais. É evidente que é preciso diferenciar isso. Nós estamos falando de um fenômeno agora recente que é pós-industrial. É um fenômeno provocado, né, pelos seres humanos, especialmente pelo capitalismo, né? A última espécie dominante do planeta, fruto do impacto, que foi dizimada, os dinossauros, né, permitiram o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento do humano, né? Eu brinco com a turma, né? Os mamíferos viviam ou no topo das árvores ou nas tocas, né? Com a destruição dos dinossauros, desceram das árvores, saíram das tocas e cá estamos, né? Então, a vida vai encontrar formas de continuar existindo no nosso planeta. O grande problema é que nós somos a única espécie que tem consciência que pode acabar com a própria espécie. E hoje, Giva, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, nós não temos outra alternativa que não seja fazer uma revolução mundial. Não há outra alternativa. E nós temos que falar com uma maior tranquilidade disso, né? Porque é preciso, além de retomar aquela ideia do domínio das forças produtivas, historicamente discutidas pela esquerda, mas hoje é preciso, inclusive, discutir outros paradigmas. Que paradigmas de felicidade nós queremos para a humanidade? Eu, particularmente, acredito no humano. Eu acho que é possível mudar. Eu acho que aquelas pessoas que não acreditam mais na humanidade é porque morreram por dentro, e a pior forma de se morrer é quando se morre por dentro. Então é preciso criar condições, principalmente para debater com a juventude, né? Lembro sempre do Wilhelm Reich, um psicanalista alemão,
que escreveu muitos livros, mas um deles ainda atual, que se chama Psicologia de Massas do Fascismo. Ele escreve esse livro em 1935, mas tem uma frase no livro que diz o seguinte: os velhos têm a história nas costas, a juventude à frente. E hoje, os maiores prejudicados pelas mudanças ambientais, etc., são os jovens, e mais que os jovens da atualidade, é quem ainda não nasceu. É as crianças que irão nascer que vão ser extremamente prejudicadas. Agora, você falou dos desafios organizativos. Eu acho que é um bom momento, e infelizmente a esquerda não está discutindo como deveria esse tema da questão ambiental, ainda está muito apegado a um passado. E veja, que é importante destacar isso, o capitalismo, fruto, evidentemente, de uma correlação de forças em escala internacional, principalmente quando da existência da União Soviética, né, ele, com medo, evidentemente, eu estou usando medo aqui, mas é um monte de outras coisas, de outras revoluções, permitiu a construção dos tais estados de bem-estar social. Mas é um período de auge da ordem do capital, que, ao mesmo tempo, com muita luta, evidentemente, da classe trabalhadora, permitia ganhos para a classe trabalhadora. E uma geração após outra obtinha melhores condições, né? Agora, aquele tempo acabou, é isso que a esquerda precisa saber. Ele acabou, não tem mais. Ou seja, o capitalismo, além de não permitir ganhos para as classes trabalhadoras, está destruindo conquistas sociais históricas paulatinamente. E uma geração após outras, a outra geração tem menos condições, inclusive econômicas, mas com maior problemas, por exemplo, como a questão ambiental. E a questão organizativa, que é o ponto que você comentou, é que as formas organizativas que nós desenvolvemos historicamente, elas foram desenvolvidas para aquele tempo histórico. Ou seja, são formas organizativas defensivas, quando nós precisaríamos formas organizativas ofensivas contra a ordem do capital. Olha como nos faz falta vou brincar aqui, uma internacional nesse momento. E o que existe de articulação internacional quando, né, precisamente nós temos a eleição de Trump, da extrema-direita, né, de destruição ambiental, nós careceríamos de um processo de mobilização em escala planetária, e nós não temos. Então, essa avaliação crítica é preciso ser feito. Quando eu falo disso, eu estou colocando o MST junto, eu não estou tirando fora, porque é esse tempo histórico que nós precisamos avaliar, e avaliar isso, dizer que elas já não dão conta, não significa nós colocarmos na lata do lixo aquilo que a gente produziu. O que nós produzimos é o que melhor a gente tem. Agora, o que melhor a gente tem não dá conta desse tempo histórico que nós estamos vivendo, tá? Então, eu estou muito nessa toada de nós discutirmos, seja com o movimento sindical, movimento popular, partidos, um momento de se reconfigurar, se reorganizar, encontrar novas metodologias. Eu vou dar um exemplo. A separação da luta econômica com a luta política é um erro histórico, é antidialético. Por quê? É evidente que nós, como MST, nós precisamos organizar as famílias sem terra. Uma organização que não responde às necessidades da categoria que a criou, não tem sentido de ser para a própria categoria. Agora, é preciso conjugar a luta pela terra, a luta pela comida, a luta até por um barraco de lona, com a luta política, com a politização, ou seja, não dá para separar isso, porque um movimento que se restringe aos marcos da luta econômica vira um movimento puramente economicista. E um partido, uma organização política que não discute a realidade do seu povo, vira uma burocracia. Então, esse processo de conjugar lutas imediatas, prementes pela sobrevivência com um processo de politização é fundamental. É evidente que não dá para separar a teoria da prática, mas tampouco dá de separar presente de futuro, porque é aqui que você planta aquilo que você quer colher amanhã, né? Se você quiser uma sociedade sem discriminação, é preciso plantar isso.
plantar dentro de casa. Se você quiser uma sociedade onde homens, mulheres vivam livremente iguais, é preciso plantar aqui agora, não é lá na frente. Então, a agricultura nos ensina, eu sempre tenho dito uma coisa básica: se você quiser colher abacate, você precisa plantar abacateiro. Ou seja, nós precisamos plantar, e vou terminar isso dizendo 3 coisas que o nosso MST fez no último período, que eu acho que são muito, muito interessantes. Nós sabíamos que, quando iniciamos essas campanhas, por exemplo, de plantar 100 milhões de árvores, nós sabíamos e sabemos que isso não vai resolver o problema do planeta, mas plantar 100 milhões de árvores é plantar para dentro e para a sociedade cuidado. Né? Quando a gente decidiu doar alimentos dentro das nossas dificuldades no período da pandemia ou agora, nós sabíamos e sabemos que nós não vamos resolver o problema da fome e da miséria, mas distribuir comida é plantar solidariedade. Quando a gente decidiu mandar brigadas do MST para a Palestina, para ajudar eles a colher azeitonas, e agora estamos tentando rearticular uma brigada para ir para a Palestina, para ajudar no processo de reconstrução, vai depender, evidentemente, da doidura do Trump e assim por diante também, né? Quando nós decidimos mandar brigadas nossas para a África, para trabalhar a alfabetização de jovens e adultos, construir, enfim, hortas, lavouras de semente, quando nós decidimos mandar brigadas nossas para a Venezuela, para a América Latina, para Cuba, nós sabemos que nós não vamos resolver o problema desses povos, mas quando a gente faz isso, nós estamos plantando internacionalismo. E mais do que ajudá-los, nós estamos ajudando nós mesmos, porque aí vai a questão do Marx ou do Paulo Freire. Nós nos fazemos ao fazermos as coisas, tá? E esse fazer das coisas diferente é preciso que as esquerdas, que as classes trabalhadoras, que as organizações possam desenvolver. Eu sou um homem de organização. Eu não acredito que nós mudaremos o país e o mundo sem organizações que sejam de base, que sejam o mais horizontais possíveis. Claro que tem que ter vanguarda, tá bom, ótimo, mas uma vanguarda sem participação efetiva das classes organizadas não vai resolver o problema, e a história já nos mostrou isso.